Governador de São Paulo, João Dória, critica a fala do presidente Jair Bolsonaro contra a repórter Daniel Lian. Continua repercutindo o gesto do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre o jornalista do jornal O Globo, que o questionou sobre depósitos feitos por Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Na ocasião, o líder da nação respondeu à pergunta dizendo que estava com vontade de encher a boca do repórter de porrada e o chamou de safado. O governador de São Paulo, João Dória, se manifestou ressaltando que nunca viu algo parecido vindo de um presidente da República. Eu não me lembro, ao longo da minha existência, de nenhum presidente da República que tenha dito isso frontalmente a um jornalista que gostaria de agredi-lo e esmurrá-lo fisicamente. É uma posição lamentável e triste para alguém que ocupa a presidência da República do Brasil. Dória acentuou que nada abalará a democracia do país. Nem o senhor, nem ninguém vai afrontar a democracia do Brasil, vai amedrontar ou emparedar jornalistas ou veículos de comunicação sérios do nosso país. A democracia, presidente Bolsonaro, é mais forte que o senhor. Ela já resistiu em tempos recentes a outras ameaças e resistirá ao senhor também com o seu ímpeto de flertar com o autoritarismo. O tucano acrescentou ter a impressão de que Bolsonaro ama apenas a si e seus filhos. Dória citou ainda a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, que na leitura de um voto disse que o cala-boca já morreu. Olha, o governador de São Paulo podia ter parado na primeira parte, né? Lamentável, muito infeliz ver um presidente fazer isso, não combina com a liturgia do cargo e pronto, ia para casa. Ele estava ali muito prudente, muito sofisticado, né? Mas ele não consegue resistir à tentação de dar uma lacrada. E aí ele começa a falar de democracia em perigo, de autoritarismo, de jornais sérios. Aí não. Veja, não é ele que é difamado dia sim, dia também, pela parte da imprensa que ele está defendendo. Não é ele que é chamado de genocida, de sociopata e nazista. E não é ele que vê um colunista que foi chefe de redação de um desses jornais desejar a sua morte em público. É muito fácil para o Rodrigo Maia, que nunca é cobrado por que tem o codinome Botafogo na lista da Odebrecht de propinas, por o Gilmar Mendes do STF, que sai de forma totalmente hipócrita defendendo a liberdade de imprensa e no passado tinha mandado um editor colocar em partes remotas do corpo uma pergunta. Tudo isso demonstra muita hipocrisia desse establishment que está desesperado e o motivo é simples. O presidente Bolsonaro tem subido nas pesquisas de opinião, enquanto que a rejeição do governador de São Paulo já bateu mais de 55%. A turma lá fora percebe quando há muito oportunismo, muita sede ao pote para dar uma lacrada e falar que a democracia está em perigo, quando todo mundo percebe que não é esse o caso. Olha, eu já disse há pouco que certas coisas um presidente não faz, não diz, simplesmente porque não pode. Isso é lembrado sempre pelo jornalista José Roberto Guzzo, com razão. Né? Não pode. José Roberto Guzzo disse isso a propósito da nomeação do Eduardo Bolsonaro, da pretendida nomeação para o posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Tem coisa, nomear o filho para embaixador como para a embaixada americana não é uma coisa que o presidente deve fazer. Isso aqui também. Agora, temos de jornalista não é uma classe especial, não. Jornalistas, sobretudo os que dizem, os que escrevem o que escrevem sobre o Bolsonaro, né, criticam como quiser, criticam não, insultam. Eles não precisam ser tratados aí como damas, não é isso. Quem reivindica isso aí está fazendo demagogia. Eu acho que jornalista tem que ser tratado normalmente. O Bolsonaro não deveria ter dito isso a ninguém, simplesmente. Mas eu também não notei nenhuma reação irada por parte de nenhum governador e de nenhum jornalista sério quando, aliás, os sérios reagiram só. O jornalista em posto de comando, quando o colunista da Folha disse que queria que o Bolsonaro morresse.